O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 20. Meus irmãos, nesta segunda pergunta em relação ao nosso comportamento frente às faltas alheias, São Luís esclarece que, caso não nos seja possível interferir, aconselhar a pessoa, a única justificativa para que nos detenhamos na análise do erro alheio é para utilizarmos aquela situação como crescimento para nós, para que, observando a má conduta alheia, aprendamos a não nos comportarmos de igual maneira. Agindo assim, podemos nos poupar de experiências futuras desagradáveis, pois se um dia viermos a enfrentar aquela mesma situação, já teremos a memória de uma experiência negativa, ainda que não seja nossa, que facilitará a nossa escolha de um outro caminho. Assim como podemos nos inspirar nas boas ações alheias que virmos e fazer igual, ao vermos um irmão adotando uma conduta equivocada, podemos, neste caso, fazer diferente. Esse ensinamento presente no Evangelho é complementado pela pergunta 903 de O Livro dos Espíritos, que diz: há culpa em estudar os defeitos alheios? Se é com o fito de os criticar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com a caridade. Se é com intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Mas não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se não podem fazer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticais nos outros. Esse é um meio de vos tornar superior. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem duros, sede dóceis. Por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de maneira que não vos possam aplicar aquelas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vizinho e não vedes uma trave no vosso. Ou seja, meus irmãos, mais uma vez, o que conta para a avaliação de nossos atos é a intenção com que os praticamos. Isso é algo que fica oculto aos olhos dos outros, mas há dois olhares dos quais nada fica oculto: o de Deus e o da nossa consciência. Não adianta usarmos de nenhum subterfúgio, pois jamais enganaremos a nenhum dos dois. Costumamos buscar as mais criativas justificativas, atribuímos a culpa aos outros, contamos o que aconteceu de uma maneira diferente da realidade, mas não vamos conseguir escapar do encontro que um dia teremos com a nossa consciência. Portanto, vamos tentar desde já sermos mais honestos com nós mesmos. Não nos iludamos, façamos um exame sincero de nós mesmos e vamos perceber que a maioria daquilo que censuramos nos outros está presente dentro de nós, ainda que de forma potencial. Pois, embora nos controlemos, em determinada circunstância, ao atingir nosso limite, provavelmente faríamos igual. E é sempre importante repetir: não nos deixemos definir por nossos erros e imperfeições. O objetivo desse exame é estarmos conscientes de nossa humanidade, de nossa falibilidade, e assim aprendermos a evitar situações que nos induzam a externar nossas sombras. E nada de desanimar ou ficar paralisado pela culpa. Trabalhemos no desenvolvimento de nossas qualidades, busquemos a aquisição e a consolidação em nós das virtudes contrárias aos defeitos que tivermos, e assim eles perderão sua força dentro de nós. Vamos em frente. E agora uma mensagem que está no livro Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Revele-se. Nas lutas habituais, não exija a educação do companheiro, demonstre a sua. Nas tarefas do bem, não aguarde colaboração, colabore por sua vez antes de tudo. Nos trabalhos comuns, não clame pelo esforço alheio, mostre a sua boa vontade. Nos serviços de compreensão, não peça para que seu vizinho suba até você. Aprenda a descer até ele e ajude-o. No desempenho dos deveres cristãos, não aguarde recursos externos para cumpri-los. O melhor patrimônio que você pode dar às boas obras é o seu próprio coração. No trato vulgar da vida, não espere que seu irmão revele qualidades excelentes. Expresse os dons elevados que você já possui. Em toda criatura terrestre, há luz e sombra. Destaque sua nobreza para que a nobreza do próximo venha ao seu encontro.
E elevemos agora os pensamentos numa prece. Pai amado, conheceis meu coração. Sabeis que me esforço por conter minhas más inclinações e manter-me firme no processo de transformação íntima que me propus executar desde que compreendi ser eu o responsável pela construção do meu destino. Venho nesta prece vos pedir forças para não mais compactuar com o mal em qualquer forma pela qual ele se manifeste. Se hoje já não cometo os atos nefastos que provavelmente pratiquei no passado, pois que deles ainda trago resquícios em meu íntimo, ainda me deixo levar por julgamentos levianos de meus irmãos, muitas vezes baseados apenas na aparência ou em rumores cuja origem desconheço, e divulgo sem verificar a autenticidade e sem atentar para as consequências que recairão também sobre mim. Pai, auxiliai-me a ser misericordioso e indulgente com o meu próximo, assim como sois com todos os vossos filhos. Que eu perceba a responsabilidade que tenho ao perceber e apontar os erros alheios quando eu mesmo ainda tenho tantas falhas e que ao chegar ao meu conhecimento algum mal cometido por um dos meus irmãos, que, em primeiro lugar, eu pondere quanto à utilidade de sua divulgação. E se for realmente necessário, que eu faça de coração isento de qualquer sentimento negativo ou de interesse pessoal, e que ao fazer isso, eleve a vós uma oração por aquele irmão, para que toqueis com vosso amor aquela alma enferma, fazendo com que ela, ao sofrer as consequências de seu ato, tenha a força e a coragem de arrepender-se e buscar a reparação das faltas cometidas. Que assim seja.